Tá aparecendo os numerozinhos ali embaixo? Tá. Então tá bom. Não, a gente vai cortar essa parte, não tem Ah, tá bom. Espero. Então, melhor começar de novo, né? Não. Bom dia. É estranho estar aqui nessa manhã com os irmãos. É estranho acordar e não ir abrir a igreja. É estranho não esperá-los para a gente poder louvar juntos e cantar juntos e aprender juntos, fisicamente juntos. Mas é essa situação que Deus tem nos permitido passar, então nós também agradecemos a Deus pela tecnologia que Ele nos dá. E se a gente tem esse meio que pode talvez suprir um pouquinho da necessidade, nós já ficamos felizes. Antes de ir para o devocional, eu queria só deixar um recado para os irmãos. Primeiro, isso é um teste, lembra disso? A gente ainda está definindo os formatos que a gente vai poder utilizar, se vai ser ao vivo, se vai ser desse jeito gravado. Então, é importante o feedback dos irmãos. O que está precisando, o que pode melhorar. Então, fiquem à vontade para falar, tá? Para a gente, quanto a gente espera um retorno de vocês aí, positivo ou não, mas para a gente poder saber e aprimorar para os próximos cultos, né? Que infelizmente a gente vai ter mais de um culto nessa situação. A segunda coisa que eu queria orientar aos irmãos é quanto à lista de oração. Então, vocês têm, eu disponibilizei no grupo. Se você ainda não tem, fala comigo que eu mando para você no seu e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, mas me avisa. E aqueles que já têm, uma dica que eu gostaria de dar para vocês. Vocês devem ter percebido que a gente tem pelo menos 6 grandes divisões ali, né? Então, seria legal se a gente pudesse fazer cada divisão em um dia especificamente. Então, na segunda-feira a gente faz dos agradecimentos, por exemplo, né? Ou começando no domingo. Domingo a gente faz dos agradecimentos. Segunda-feira a gente faz salvação. Terça-feira o próximo e a gente vai indo até o final. Lá no final, como são 6, vai sobrar um dia. No último você pode colocar os seus pedidos pessoais, seu, da sua família, coisas mais particulares. E aí você está sempre orando por aqueles pedidos e também tem sempre motivos de oração. Na quarta-feira, eu vou lembrar os irmãos mais para frente, mas na quarta-feira a gente não vai ter nem gravação, nem live, nem nada disso. Mas eu encorajo os irmãos naquela 1 hora que a gente tem, das 8 às 9, pegar novamente a lista de oração e fazer ela inteira. Né? Os irmãos veem ali que facilmente a gente passa de 1 hora quando está lendo aquela lista e orando por aqueles pedidos. Então, haja como se você estivesse de fato no culto de oração. Pega aquela lista, reúne a sua família, reúne os seus e ora por aqueles pedidos. Tem vários pedidos lá e você tem vários motivos para orar. Você vai ver como 1 hora vai passar bem rapidinho, tá bom? Só mais 2 avisos que eu gostaria de dar para os irmãos. E aí já relativo a esse tempo que a gente está vivendo, a pandemia e tudo mais. Cuidado, primeiro, com versículos fora de contexto. É muito comum hoje você ver gente querendo pegar um monte de versículo e tentar encaixar em profecia, em isso e aquilo. Toma muito cuidado quando você receber e for compartilhar esses versículos. Se certifica que você está fazendo uma boa análise, tá compartilhando realmente aquilo que o versículo está dizendo e não tirando ele do contexto, tá? E também cuidado com as suas redes sociais. A gente sempre tem que ter esse cuidado, mas principalmente nessa situação, se você ficar o dia inteiro na rede social, você vai sair deprimido. É muita notícia, é uma avalanche de notícia. Então, tenta ficar longe, tá? Se você não está tendo que ficar em casa por causa da quarentena, se afasta um pouco das redes sociais, de todas as notícias, dá uma lida de manhã, outra lida à noite, mas tenta não ficar lendo as notícias toda hora, não porque você vai ficar desinformado, mas porque realmente não vai fazer bem ficar nisso toda hora, tá bom? Então agora a gente pensou em algumas coisas para fazer.
a gente não pode estar juntos no culto. Biblicamente eu enxergo que uma das coisas de culto é nós estarmos juntos fisicamente, né, no mesmo local. Infelizmente a situação não permite, mas eu gostaria de deixar pelo menos a letra de um hino para os irmãos, pode servir de encorajamento para vocês cantarem aí depois com a sua família, que é o hino Castelo Forte, pelo menos no Voz de Melodia que eu tenho aqui. É o número 39, no Cantor Cristão eu não lembro, mas é fácil de encontrar, tá bom? Então eu vou ler, é um hino escrito na época da Reforma por Martinho Lutero. A primeira estrofe diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força, começa a segunda estrofe, a nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que morreu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Terceira estrofe diz: se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Então é uma letra muito bonita, muito forte, que ele escreveu em tempos de muita perseguição, em tempos difíceis, mas que vale para nós hoje também. Então que você possa meditar nessa letra, se possível junte a sua família aí e cante esse hino de louvor a Deus. Agora nós vamos para o nosso tempo devocional e desde que isso aconteceu eu tenho pensado, em alguns textos como eu poderia compartilhar para os irmãos. Confesso que eu fiquei tentado a continuar Mateus para deixar o domingo talvez mais normal possível, mas pelo menos por enquanto a gente não vai continuar, eu queria compartilhar hoje com os irmãos um texto que se encontra em Números, capítulo 11. Então, por favor, abra a sua Bíblia lá para o livro de Números, capítulo 11, e nós vamos fazer uma leitura de quase todo o capítulo. A gente vai pular só alguns versículos, mas depois a gente vai ver um pouquinho de como nós podemos aprender com essa situação de Números, capítulo 11. Então, abra lá para Números, capítulo 11, e nós lemos assim na palavra do Senhor. Números, capítulo 11, a partir do versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná.
Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometestes aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu, sozinho, não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Olha o versículo 31 agora. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atava partiu o povo para Azerote e ali ficou. Bom, vários de vocês já conhecem a história do povo de Israel. O povo aqui, no que nós lemos em Números 11, eles estavam no 2º ano deles no deserto. Deus já tinha sustentado eles por 1 ano. Não tinha muito tempo, só 1 ano, eles tinham saído do Egito. Eles tinham visto no Egito as grandes maravilhas que Deus tinha operado através deles. Eles tinham visto ali no Egito o povo, Deus mandando as pragas e ferindo todos os egípcios e animais egípcios e preservando com total integridade o povo de Israel e os seus bens. Depois eles saíram do Egito com grandes despojos, que Deus também providenciou isso. Eles viram Deus guiando eles através de uma nuvem. Eles testemunharam essa nuvem indo para trás deles e servindo luz para eles e trevas para os egípcios. Eles testemunharam a abertura do Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar a seco com o mar como 2 grandes paredes, diz a palavra de Deus, para que eles passassem e chegassem do outro lado. E eles testemunharam os egípcios atrás deles
com Deus travando as rodas dos carros para que eles ficassem presos no meio do mar e fazendo com que o mar encobrisse todo o exército egípcio. Eles viram tudo isso pelos seus próprios olhos, não era uma história que alguém tinha contado para eles. Eles mesmos viram aquilo. Eles tinham presenciado de uma maneira única o cuidado de Deus pelo seu povo. Mas mesmo assim, no versículo 1, nós lemos que alguns do povo se queixaram da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Depois de todas as maravilhas que eles tinham visto no Egito, alguns simplesmente não estavam satisfeitos. Eles não estavam gostando da maneira que o Senhor estava tratando o seu povo. Eles se queixaram, diz o versículo 1, das suas sortes. E porque eles foram ingratos por tudo que Deus havia feito com eles, a Bíblia diz que o Senhor, se acendeu a ira do Senhor e um fogo consumiu. Um fogo começou a arder e queimou as extremidades do arraial, é o que a palavra de Deus disse. Então, você que gosta de sentar no último banco, cuidado, se alguma coisa der ruim, é com você que as coisas começam a queimar. Vem mais pro meio, né? Fica mais perto ali do pastor, tá bom? Que tudo vai dar certo. Brincadeiras à parte. O desespero tomou conta do povo. Eles começaram a ver o povo sendo consumido por Deus através de um fogo. E eles começaram a ficar desesperados. E eles correram até Moisés, versículo 2, e eles clamaram a Moisés: Moisés, nos livra disso. Moisés, nos ajuda. Faz com que esse fogo pare. E aí Moisés clamou ao Senhor, orou ao Senhor e o fogo se apagou. Também já uma outra breve lição que a gente pode tirar aqui: muitas vezes a gente ignora os líderes espirituais, a gente ignora as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente reclama e as coisas dão errado. E quando as coisas dão errado, a gente volta correndo e fala: por favor, ora por mim, me ajuda. Isso aconteceu com o povo, isso acontece com a gente, mas graças a Deus, Deus é misericordioso e assim como usou Moisés, também usa outras pessoas para, em vez de lançar no nosso rosto, nos ajudar. Então Moisés, ele ora e o fogo realmente cessa. Então, isso também nos mostra algo, que o povo não só presenciou o cuidado de Deus através do seu livramento, dos egípcios e tudo que eu já falei, mas o povo também testemunhou o zelo que Deus tem pelo próprio nome dele. Eles puderam ser uma testemunha viva de que o Senhor zela pelo seu nome. O Senhor tem um carinho especial por si, ele é um Deus zeloso, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando as pessoas reclamam contra Deus, ou maldizer a esse Deus, é algo muito sério. Deus tem um grande zelo pelo seu nome, e eles testemunharam isso. Eles testemunharam sobre o zelo de Deus pela sua pessoa. Então eles testemunharam tanto as coisas, o cuidado de Deus por eles, mas também o zelo que Deus tinha pelo seu nome. Infelizmente ainda, alguns do povo ali, eles não aprenderam a lição. Nós lemos que alguns outros começaram a reclamar. Se você ler no versículo 4, você vai ver que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Nota então, uma outra reclamação se inicia, e agora a respeito da comida. A palavra de Deus nos diz que quem começou essa reclamação foi o populacho. Essa palavra ela só aparece aqui no Antigo Testamento, não aparece em nenhum outro lugar mais. E a ideia que ela traz é das pessoas que não eram israelitas. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, outros não israelitas saem com eles. Talvez alguns egípcios que realmente viram que o Deus de Israel era mais forte que os deuses egípcios. Talvez alguns outros escravos que trabalhavam ali no Egito de outras nações viram Israel saindo e se aproveitam da oportunidade para fugir também do Egito e tentar uma vida melhor em outro lugar, ou até mesmo junto com o povo de Israel. Nós não sabemos, nós não temos certeza exatamente de quem eram essas pessoas, mas eram pessoas que não eram egípcias.
né? Então, eles chegam, eles começam a reclamar. Eles começam a reclamar do maná e eles começam a desejar de novo a comida que eles tinham no Egito. E essa reclamação, ela influencia o povo de Israel. O povo de Israel vê aquelas pessoas reclamando e eles também começam a reclamar. No versículo 4, a continuação fala: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer carne? Então eles também começam a reclamar. Eles começam a falar: olha, e a carne? Como que a gente vai comer? Falando nisso, né, a gente também lembra que lá no Egito nós comíamos peixes e pepinos e melões e alhos e cebolas, etc. Você pode reparar que eles não sentem falta do coentro, porque ninguém sente falta de coentro, não, minha gente? Mas voltando de novo, veja que eles começam a sentir falta das coisas do Egito e a ingratidão deles é tamanha que eles chegam a falar que de graça eles comiam. Ele fala: nós comíamos de graça essas coisas. O povo simplesmente ignora o fato que eles eram escravos no Egito. Eles não comiam de graça. A escravidão era muito dura e nada era de graça para eles no Egito. Eles tinham que trabalhar e trabalhar duro como escravos dos egípcios, mas eles estão tão ingratos que eles acham qualquer desculpa. Agora, é interessante que o que era realmente de graça, eles não reconheciam. O maná, que é o que fala ali logo nos próximos versículos, né? Ele começa a falar do maná e olha o versículo 9, ele fala: quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. A única coisa que eles de fato tinham de graça, que eles não tinham esforço nenhum, que eles não tinham que trabalhar nada para conseguir, que era só dormir no outro dia, acordar e ir lá pegar, eles desprezavam. Eles falam: olha, tudo que a gente tem aqui é esse maná, como se fosse algo vil, né? Em outra passagem, eles de fato chamam o maná de um pão vil, menosprezando aquilo que o Senhor dava para eles. Eles começam a reclamar. E essa reclamação afeta Moisés. No versículo 10, Moisés ouviu o povo chorar pelas suas famílias e ele fica extremamente desanimado. Moisés fica extremamente desgostoso com o que está acontecendo e ele chega para o Senhor e ele coloca a sua reclamação diante do Senhor. Olha só, ele fala: Senhor, por que você fez esse mal para mim? Por que o Senhor está me tratando tão mal? Por que eu tenho que levar a carga desse povo? Por acaso eu dei à luz a esse povo? Eles são meus filhos na carne? Eles são, por acaso, eu tenho que levar eles como uma criança, como uma ama leva uma criança de peito, né, até a terra que o Senhor deu? Onde que eu vou ter comida, onde eu vou ter carne para suprir a necessidade desse povo todo? Como que eu vou fazer para suprir a demanda desse povo? Moisés está tão desanimado com tudo isso, é uma carga tão grande sobre ele que ele tem desejo de se matar. Olha o versículo 15, ele fala: se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, fala assim: Senhor, tira minha vida. Acaba com isso para que eu não veja a minha miséria. Agora, nota que o foco de Moisés sai de Deus. Ele para de olhar para Deus e ele começa a olhar para ele mesmo. Eu não aguento, eu não consigo, esse fardo é pesado demais para mim, e tudo se volta para ele. Em situações difíceis é muito comum isso acontecer, não só com ele, mas com a gente também. A gente começa a esquecer das outras coisas e voltar a nossa atenção só para nós, né? Porque eu sofro, porque eu passo necessidade, porque eu, e a gente tira o foco de Deus. Isso aconteceu com Moisés e isso é muito perigoso. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas nota que o Senhor responde à oração de Moisés. E ele responde à oração de Moisés em duas partes. Primeiro, ele responde falando sobre a ajuda, né, que Moisés pede. Ele fala: olha, então Moisés, eu vou te colocar aí 70 homens para que eles te ajudem. 70 homens para que você não leve essa carga sozinho. Tá? Então o Senhor providencia para Moisés o seu pedido. E ele fala: olha, eu também vou cuidar da necessidade do povo. Olha o versículo 18, ele fala para o povo: santifica-o para amanhã e eles vão comer carne, porque a reclamação chegou até os meus ouvidos.
E ele fala, olha, eles não vão comer carne um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas esse povo vai comer carne um mês inteiro. É engraçado que Deus fala, né? Eles vão comer carne até sair pelo nariz. Eles vão comer carne até não aguentar mais, até se fartar. Por quê? Porque eles rejeitaram o Senhor. É interessante nós notarmos aqui que rejeitar aquilo que Deus nos dá é rejeitar o próprio Deus. O povo estava rejeitando o maná, aquilo que eles não tinham esforço nenhum, aquilo que sustentava eles e já tinha sustentado por 1 ano e que ia sustentar por mais 39 anos. Mas o povo rejeita. E ao rejeitar isso, o Senhor fala, vocês estão me rejeitando. Rejeitar aquilo que Deus nos dá é rejeitar o próprio Senhor. Rejeitar a situação que Deus nos coloca é rejeitar ao Senhor. Não aceitar o jeito que Deus trabalha é rejeitar o próprio Deus. E o povo aqui mostra isso e o Senhor deixa bem claro, eles estão me rejeitando. E Moisés, talvez ainda desanimado, né, por todo o acontecimento, ele duvida de Deus. Ele fala assim, Senhor, 600 mil homens, fora, né, mulheres, crianças, eles estão aqui. Como que a gente vai arrumar carne para tudo isso? Como que o Senhor vai arrumar carne para tudo isso? Quantas ovelhas ia ter que matar para alimentar todo esse povo? Nem que matasse, Moisés fala, todos os peixes do mar. Se isso não ia bastar. Então, Moisés ainda está influenciado pelo desânimo do povo, né? E ele está duvidando que o Senhor poderia fazer algo. E o Senhor responde, o Senhor ele dá chega para lá em Moisés, né? Fala assim, ter-se-ia cortado a mão do Senhor? Assim, Moisés, por acaso eu não tenho capacidade? Por acaso o meu poder diminuiu? Ele, como se dissesse, eu ainda não sou dono e soberano sobre todas as coisas? Então você vai ver, no final do versículo 23, ele fala, né? Verá se cumprirá ou não a minha palavra. Moisés, você vai ver, eu vou cumprir, porque o meu braço não está encolhido, né? O meu poder continua o mesmo, eu sou o mesmo Deus poderoso e soberano sobre todas as coisas. Aí, pula lá para o versículo 31, nós lemos então que Deus soprou e fez um vento soprar, trazendo codornizes do mar. E ele espalhou pelo arraial quase a caminho de um dia. Então imagina você andar um dia e tudo que você vê dos lados assim são codornizes, né? São animais. Praticamente um dia. Eu lembro quando as primeiras vezes que eu saía de São Paulo e ia para Curitiba, tem um lugar que a gente chama de Serra do Bananal. E é a pista e você passa e vai olhando para os lados assim, é só bananeira aonde a sua vista alcance. Por alguns quilômetros você anda e você olha no horizonte, você só vê bananeiras, 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 para frente e para trás, até o horizonte. E eu ficava imaginando, uau, imagina, né? Quantos não tem aqui? Agora imagina você andar um dia, não são alguns quilômetros, um dia inteiro você anda e você só vê codornizes. Realmente eram muitas, muitas, talvez mais do que a gente consegue imaginar. Então, eram tantas que o versículo 32 fala, o povo ficou todo aquele dia e a noite e o outro dia. Eles passaram um dia, uma noite e parte do outro dia recolhendo para si aquela carne. Eles pegaram literalmente até não conseguir mais. A palavra de Deus diz ainda no versículo 32 que fala o que colheu menos teve 10 hómeres. Agora se calcula que um homer, ela não era uma medida de volume, né, de capacidade para coisas secas. Um homer talvez um recipiente que coubesse mais ou menos 36 litros. Então, tenta imaginar aí um recipiente com 36 litros, aqueles sacos, né, de 30 litros, talvez um pouco maior. Agora, imagina 10 daqueles. O que colheu menos por cabeça. O que pegou menos tinha 360, o equivalente, né, a 360 litros de capacidade de codornizes. O que colheu menos, colheu muita coisa. De verdade, era até duvidoso que conseguisse consumir aquilo
em apenas um mês. Mas eles pegaram muito, muito. E então vem o versículo 33. Estava ainda a carne nos seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu com praga muito grande. Então o Senhor julgou o povo através da praga. Eles ainda estavam, eles tinham colocado na boca, mal tinha começado a mastigar. E o Senhor julgou uma praga para que eles morressem. O salmista, quando ele vai relatar isso, lá no Salmo 106, versículo 15, ele diz: concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Então Deus concedeu o que eles pediram, mas a sua alma definhou, eles foram mortos por causa disso. E a matança foi tão grande que o nome daquele lugar passou a se chamar Kibroth Hattaavah. Literalmente ele pode significar túmulos da gula ou túmulos da luxúria, que é pela questão do desejo que o povo teve. Então, se você percebeu nessa aplicação que eu queria deixar aí para vocês em toda essa questão, algumas coisas. Primeira coisa, nota que o julgamento, nota que Deus não atendeu o pedido de Moisés. Moisés pediu para morrer e Deus não atendeu o pedido. Ele falou assim: olha, eu sei o que é melhor para você, eu vou te dar um outro tipo de ajuda. Mas o julgamento de Deus para o povo foi justamente atender o seu pedido. O povo pediu carne e Deus deu carne para eles e julgou eles, dando carne até sair pelo nariz para que eles pudessem satisfazer o seu desejo, mas morrer. Então, Deus não atende o pedido de Moisés, mas julga o povo atendendo especificamente o seu pedido. O julgamento de Deus foi permitir que as coisas acontecessem de acordo com o desejo do coração do povo de Israel. Queridos, vamos guardar o nosso coração. Cuidado para não entrar nesse desespero que tem tomado conta de muitos ao nosso redor. Cuidado para não deixar que outros nos influenciem e nos façam esquecer tudo o que Deus já tem feito por nós. Cuidado para que outros não te influenciem, te façam esquecer tudo o que Deus já tem feito por você. A começar pela sua salvação, que foi merecida, sem contar as inúmeras bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Cuidado com essas influências. Assim como o populacho influenciou o povo para reclamar, cuidado com esse tipo de influência. Principalmente em tempos difíceis, como são os que nós estamos passando agora. É muito fácil nós sermos levados por essa reclamação. É muito fácil, mas agora a gente tem que ficar trancado em casa, e isso, e aquilo, e onde já se viu, e começar a entrar nessa neura, nessa preocupação. E nós sermos influenciados e começarmos a reclamar também. Começar a reclamar de coisas que a gente nem gostava, mas a gente começa a reclamar só porque os outros estão reclamando. Muito cuidado, porque quando a gente dá ouvido para esse tipo de pessoas, quando a gente começar a reclamar como elas fazem, isso não só traz desânimo para nós mesmos e nos faz esquecer tudo que Deus tem feito por nós, como desanima os nossos irmãos, como isso influenciou o povo, como desanima a nossa liderança. É difícil, né, para as lideranças quando você tem um povo que só reclama, como acontece com Moisés. Não à toa, Paulo vai falar, né, para que nós devemos ouvir os nossos pastores, para que eles não tenham um peso, para que eles façam com isso sem gemer. Eles zelem pelas nossas almas sem gemer. É difícil, então cuidado para não desanimar a si mesmo, cuidado para não desanimar outros, cuidado para não desanimar a própria liderança que Deus tem colocado sobre a sua vida.
Quando você tem uma atitude assim, você passa a ser egoísta, você está olhando só para você mesmo. Ah, tadinho de mim, como eu sofro, como eu sou miserável. Eu não merecia isso. Eu. E para defender a sua posição, você começa a tratar com autocomiseração, né? Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus me abandonou. E esse tipo de pensamento, né? Talvez não com essas palavras, mas no pensamento, cuidado com isso. De uma maneira geral, todos nós temos essa tendência, principalmente em tempos como esses que a gente tem vivido. Então, cuidado com o seu coração, guarda o teu coração, ora para que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e mostre, porventura, essas áreas em que você pode estar insatisfeito com essa situação que você não queria, que você não estava esperando e que com certeza tem atrapalhado os planos que você tinha traçado, seja pessoais, profissionais ou com família. E isso te leve a uma ingratidão, isso te leve a murmurar contra Deus. Tem uma frase interessante do teólogo Warren Wiersbe. Ele diz assim: o coração de todo o problema é o problema do coração. O coração de todo o problema é o problema do coração. Então, o que nós precisamos entender é que, a menos que as pessoas, os incrédulos, não salvos, eles tenham o seu coração mudado por Cristo, elas de fato não vão mudar. E o nosso papel, sempre, mas talvez de uma maneira mais efetiva, mais destacada, em situações como essa, nessa situação de caos, é mostrar a brevidade da nossa vida, é mostrar a fragilidade da nossa vida, é mostrar como nós passamos de estiago como uma brisa, uma fumaça que se passa. E é mostrar como, diante das incertezas dessa vida, nós podemos ter conforto, nós podemos ter paz, nós podemos ter a certeza da vida eterna. Nós podemos ter certeza de que as coisas daqui são passageiras, mas as coisas que são reservadas para nós na eternidade, nos céus, elas são eternas, garantidas pelo próprio Deus. E o único meio de nós conseguirmos esse conforto, essa paz, é através de Cristo e do sacrifício que Ele fez na cruz. Então é uma ótima oportunidade para nós pregarmos o Evangelho, para nós vivermos o Evangelho. Lembra, nós somos sal, nós somos luz. Não vamos entrar nessa onda de desespero, porque nós estamos firmados na rocha. E o mundo precisa ver isso em nós. As pessoas ao nosso redor precisam ver isso em nós. Lembre-se disso em meio a todo esse caos. Eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Leia novamente esse texto com a sua família, medite sobre ele. Tem várias coisas ricas que podem ser trazidas aqui. Ora para que Deus possa guardar o coração de vocês e que vocês possam ser luz para as pessoas que estão ao redor de vocês, mesmo nesse tempo de desespero. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.